É com alegria que iniciamos nosso encontro de Evangelho e vibrações, agradecendo a sua presença. Lembrando que esses encontros de luz acontecem de terça a sextas-feiras, às 19 horas, e aos domingos, às 9h15 horas. E eu tenho boa notícia, porque esses nossos encontros ficarão disponíveis em nossa página do Facebook. O nosso recado é o de sempre. É dirigido ao seu coração e às suas disponibilidades, ajudando-nos a manter a distribuição das cestas básicas, e nós contamos sempre com você, que representa a nossa casa de paz e amor. E assim atendemos não só os assistidos do Paz e Amor Tatuapé, como os daqueles de Guaianazes e de Ferraz de Vasconcelos. Nós vamos iniciar, como sempre, lendo um trechinho do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, item 14, o suicídio e a loucura. A calma e a resignação adquiridas na maneira de encarar a vida terrena é a fé no futuro, bem o espírito na serenidade, que é o melhor preservativo da loucura e do suicídio. Com efeito, maior parte dos casos de loucura são provocados pelas vicissitudes que o homem não tem forças para suportar. Se, portanto, graças à maneira porque o Espiritismo o faz encarar as coisas mundanas, ele recebe com indiferença e até mesmo com alegria os reveses e as decepções que em outras circunstâncias o levariam ao desespero. É evidente que essa força que o eleva acima dos acontecimentos preserva a sua razão dos abalos que o poderiam perturbar. A mensagem que hoje nós escolhemos é do livro Orai e Vigiai. Quem ditou foi o Espírito Irmão José. A psicografia é do médium Carlos Bacelli. Lição na prova. Nas provas com as quais te defrontas, aprende a lição que ela te descortina o espírito. Toda queda ensina muito. Com o aprendizado de um único tropeço, conseguirás ficar de pé em diversas experiências semelhantes. A lágrima é processo de limpeza da visão. Não raro, é preciso que caias para que vejas os que renteiam contigo. Apenas os que já sofreram na pele sabem avaliar a intensidade da dor dos semelhantes. Se não te revoltas, os reveses que sofras te conferirão intransferível conhecimento da vida. A dor que te aquebranta é a mesma que te faz crescer. E é embasado com esses dois lindos textos de esperança e fé que eu te convido agora. Feche os seus olhos, aonde e como você estiver. Nos liguemos aos nossos mentores individuais, nossos anjos guardiães, a Jesus, nosso Mestre, e a Deus, nosso Pai. E roguemos que esse nosso encontro de luz, onde falaremos dos ensinos do Mestre, nos fortaleçam, envolva a nossa expositora e nos traga a paz. Que seja de muita luz esse nosso encontro. E é com alegria que hoje nós temos a nossa querida Marisaura Brocanello, companheira da nossa casa, que estará falando para nós um pouquinho sobre o Evangelho.
Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe, esteja conosco nesta noite e que o nosso estudo do Evangelho desperte consciências que estão adormecidas e muitas vezes atormentadas por problemas que podem ser resolvidos. O capítulo do Evangelho, Bem-aventurados os aflitos, ele traz até uma certa estranheza ao título, porque quem está aflito pode dizer, como eu posso ser bem-aventurado se eu estou em aflição? Mas esse capítulo, ele vem nos mostrar que ele é bem didático, porque ele vai nos explicar o porquê das nossas aflições. As nossas aflições, elas não são por acaso e elas têm um motivo. Se nós não temos motivos nesta encarnação, deve ter motivo em outras encarnações. Quais são os passos que este capítulo nos mostra? Que as aflições, elas são justas, porque se elas não foram ocasionadas agora, elas foram ocasionadas em outras vidas. Nada é por acaso. As causas atuais das aflições. Por que é que nós estamos aflitos? O que é que nós fizemos? O que nós praticamos? O que nos levou a esta aflição? E quais as causas anteriores a essas aflições? Toda causa, ela tem uma consequência. O que nós fizermos, a consequência virá automaticamente, ou para o bem ou para o mal. E também ele nos mostra, neste capítulo, o esquecimento do passado. Já pensou se a gente lembrasse o que fizemos em outras vidas? Nós teríamos muita vergonha. Porque se nós estamos aflitos agora, algum motivo nós praticamos lá atrás para que nós pudéssemos estar atravessando agora e nos redimindo daquilo que nós praticamos. E que nós podemos e temos muitos motivos para nos resignarmos. Os itens 14 e 15 deste Evangelho, ele fala sobre um assunto muito atual, causado pela pandemia. Será que foi só a pandemia que causou este grande número de suicídios que nós estamos encontrando? Estes itens, eles falam sobre a loucura, o suicídio e a loucura. O que o homem, ele pode abrandar, ou ele pode aumentar as suas provas. A calma, a resignação, adquiridos durante toda a vida, ela vai fazer com que a gente tenha um olhar para a nossa vida aqui na Terra, nesta reencarnação. A fé no futuro, a certeza de que tudo vai se resolver, que tudo vai passar, à noite, após uma noite chuvosa, uma noite escura, vem a luz do amanhecer. Então, tudo na vida se resolve. Tudo na vida passa. Então, é isto que estes dois itens vêm trazer para que nós possamos refletir. Com efeito, a maior parte dos casos das nossas aflições são provocadas pelas vicissitudes que o homem não tem forças para superar. Por que ele não tem forças? Que vicissitudes são estas? O egoísmo, a impaciência, a falta de fé, a incredulidade, a frouxidão moral, a aceitação das verdades, elas fazem com que nós nos tornemos fracos diante das vicissitudes da vida. Quando vem um problema, a gente acha que a gente não vai conseguir resolver aquele problema. Por quê?
porque nós achamos que o problema é que tudo na vida tem que ser de acordo com aquilo que a gente acha que está certo. Isto se chama egoísmo. A impaciência, tudo é para hoje e para agora. Esta geração que está aí é uma geração muito impaciente. É a geração do tudo agora. É a geração que não sabe esperar as coisas acontecer. E isso nós precisamos trabalhar com as crianças e com os jovens. A fruta, ela não nasce madura. Nós trabalhamos a terra, plantamos a semente, esperamos a árvore crescer, esperamos ela florir, a flor se tornar um fruto, o fruto amadurecer para depois comermos o fruto. Então, nós precisamos ensinar que a paciência é uma virtude. E a paciência, ela é uma base para que nós aprendamos a não nos tornarmos cada vez mais aflitos, porque a aflição, ela acaba desequilibrando o emocional, que pode nos levar até a loucura. Se o homem tem fé, se ele tem certeza que tudo vai se resolver, por que ele se decepciona tanto com as coisas? Porque ele coloca no outro todas as suas esperanças. Ele coloca a sua vida na mão do outro. E isso faz com que ele se desequilibre. Isso traz muita insegurança e, no fundo, ele vai se tornando cada vez mais depressivo, porque o outro não resolve as coisas conforme ele quer. E a depressão é um passo certeiro para um desequilíbrio que pode levar ao suicídio. E como que a depressão, nós vamos perceber que uma pessoa está depressiva? Todos nós precisamos ter muita atenção com quem mora conosco, com as crianças, com os jovens. Neste confinamento, vai trazendo para nós algumas aflições. Se a pessoa liga a televisão às 7 da manhã e desliga à meia-noite e assiste durante o dia todo notícia do número de morte de infectados, ela vai se tornando de tal forma depressiva que ela não resiste. Ela fala, o próximo sou eu, então deixa eu já abreviar a minha vida que eu não quero passar por isso. Nós precisamos aprender a selecionar também aquilo que nós vemos. E, principalmente, a prestar atenção com quem conosco convivem. Uma criança que se tranca no quarto, que não quer conversar, que deixa de comer ou que dorme muito, é uma criança que ela está passando por uma aflição muito grande. Um adolescente que não sai do celular, que não quer conversar, precisa prestar atenção o que está acontecendo com esse adolescente. Às vezes ele está percebendo o que está acontecendo na sua família. Os pais desempregados, o comércio fechado, as queixas em casa, a questão financeira da família, o desencarne de pessoas queridas, isso leva o jovem à depressão. E ele vai falar, para que eu vou viver se eu vou passar por tudo isso? Então, isto é um passo para o suicídio. Manuel Filomeno de Miranda, ele nos diz, no seu livro Loucura e Obsessão, que o respeito e a linha de equilíbrio, ela deve vigir no homem em qualquer compromisso que ele assuma. Então, se nós assumimos o compromisso de estarmos em família, com a família, nós devemos prestar atenção para que todos tenham equilíbrio. Ah, mas está pondo a culpa no pai e na mãe? Não estou pondo a culpa em ninguém, e ninguém é culpado dessa situação. Nós precisamos pedir a Deus força, pedir a Jesus que segure nossas mãos e nos ajude a atravessar. Peça ajuda para quem você conhece. Às vezes você tem um vizinho que tem uma visão mais ampliada, religiosa. Às vezes é uma pessoa que é uma pessoa alegre. Conversa com ele.
Quem sabe ele tem uma ideia. A troca de ideias, ela traz para nós enriquecimento. Trocar alguma coisa sempre nos traz riqueza. Eu dou o meu, o outro dá o dele. Eu estou trocando. Então, nós precisamos nos prevenir para não nos desequilibrarmos, para não termos depressão, para não chegarmos à loucura e ao ponto extremo que é o suicídio. Não, mas eu vou acabar com a minha vida, porque eu morro, tudo acaba, eu não tenho que enfrentar essa situação. Lê do engano, a vida continua. Ah, mas como que eu vou saber que a vida continua? Vamos pensar por que nós merecemos ou por que nós estamos atravessando determinadas situações. Ah, mas tem gente tão rico e eu sou tão pobre. Será que em vidas passadas você não foi tão rico e não foi egoísta com o teu dinheiro? Então, gente, a ideia hoje, a inspiração para falar sobre a loucura e o suicídio é para pensar na prevenção, porque a vida continua e as leis de Deus, elas estão aí para serem seguidas. Deus nos criou, Ele nos trouxe no momento certo e no momento certo Ele vai nos levar. Nada é por acaso. O suicida, após o seu ato, ele tem a sua consciência extremamente desequilibrada, porque ele percebe que a sua vida não acabou. E o Espiritismo vem nos mostrar como uma fonte enriquecedora que a vida continua, que ele vem nos explicar a reencarnação. Quem se achar triste, desmotivado, desequilibrado, eu vou fazer um convite. A Tânia acabou de dizer que nós estamos precisando de cestas básicas para doação. Faça no seu prédio, na sua rua, uma campanha de mantimentos para os necessitados, de agasalhos, de roupas para aqueles que estão na rua passando frio. Leve uma palavra de conforto para aqueles que perderam seus entes queridos, para que você não se sinta deprimido, para que você não tenha ideias de fazer um ato translocado, de praticar um ato translocado, e você vai estar ajudando o próximo. Eu convido a todos que leiam, que estudem este capítulo, o motivo das aflições, e principalmente esses itens, o suicídio e a loucura, para que nós possamos atravessar esta pandemia com fé em Deus, que tudo vai passar. Que Jesus nos abençoe, nos cuide e que todos nós possamos ter um fim de semana de muita paz. Os minutos nos brindou com tantos ensinamentos e nos convida a buscar mais e mais sobre esse assunto, que é tão atual e de tanta necessidade. Agora nós vamos iniciar a nossa última parte do nosso encontro, quando nós vamos doar de nós. É agora, esse momento nobre, em que fechamos os nossos olhos para melhor nos concentrarmos, onde nós buscamos nos ligar novamente com o nosso anjo guardião, com os espíritos honoráveis desta casa de paz e amor em Jesus, comandados por Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, e um exército enorme de benfeitores, que agora, junto conosco, nos fortalecemos, porque ao voltarmos para o que nós temos de melhor, acendemos a nossa luz, porque somos seres divinos,
saímos do Pai, temos a sua genética divina e pelo pensamento podemos agir no bem. Juntos somos mais fortes. E assim, iluminados que estamos, amplificados pela espiritualidade, por Jesus e na ligação com Deus, pedimos pelo nosso planeta, a nossa casa maior, o planeta azul, cujo coordenador maior é Jesus, o cuidador de todos nós. Mestre, onde houver uma lágrima, um sofrimento, leve a sua paz. Nós rogamos contigo, dando forças a todo o coração que sofre. E nesta pandemia, em especial, mundo afora a dor se alastrou e precisa da oração para levar a esses corações a esperança de que tudo vai passar. Vamos orando para todos os médicos, para todo o corpo de trabalho representado desde a recepção até os atendimentos mais complexos de um hospital. Levemos a eles força, coragem, determinação nesse trabalho e inspiração para cumprirem suas tarefas com mais atenção. Jesus amigo, abençoe a todos. Vamos ainda caminhando para os lares de nossos familiares, para que igualmente cada querido nosso receba, aonde estiverem e como estiverem, da sua luz, Mestre Jesus. Vamos pedindo pelos nossos irmãos que não têm família, que estão pelas ruas, que não têm um teto, pela infância, pelo idoso. Rogamos assim, que haja paz, que haja saúde, que haja esperança em todos os lugares. Eu sempre gosto de me lembrar daqueles que estão nas penitenciárias. Ame-me quando eu menos merecer, porque é quando eu mais preciso. Que nós possamos levar a esses nossos irmãos e a toda dor que existir a sua paz. E assim, agradecidos, com Jesus dizemos: gratidão, gratidão e gratidão. Saúde para toda essa família universal, e que novas notícias melhores e promissoras tenhamos essa semana em nossos noticiários. Paz e amor em todos os corações.